Boa noite, meus amigos e minhas amigas do canal Mudar o Mundo. Eu e a professora Mary Paixão, com muita satisfação, damos boa noite a todos os nossos internautas e amigos. Canal Mudar o Mundo, que simplesmente tem como missão levar informação para pessoas instruídas ou não, informações sobre gestão e educação, de forma que possamos empoderar as pessoas para que elas sejam a própria transformação, empoderando-as para que elas sejam instrumentos de transformação do mundo e da nossa sociedade. Essa é a nossa missão, é a nossa vocação, os nossos valores, né? Levar, ser um instrumento de transformação, de informação do mundo, da sociedade, através da educação e também da gestão, e os nossos objetivos, né? Que são conscientizar os indivíduos, empoderando para que eles sejam a própria transformação que nós desejamos ser e melhorar a qualidade de todos os envolvidos na sociedade. Agradecimento especial a todos os nossos internautas, formados por professores, pesquisadores, alunos e ex-alunos, gestores de todas as universidades, além de cidadãos comuns, como eu e vocês, que acreditamos que podemos juntos mudar o mundo através da educação. Destacamos também a nossa abrangência nacional, com os nossos queridos amigos do Nordeste brasileiro, esse nosso Nordeste que está aí presente, que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. E lembrar a todos para se inscreverem e acionarem o sininho do nosso canal para que vocês possam acompanhar todas as nossas informações e todos os nossos vídeos informativos. Nessa noite maravilhosa, de 3 de novembro, nós teremos o nosso convidado, o professor Victor Tavares. Victor Tavares, que possui graduação em Administração pela Universidade do Grande Rio, professor universitário de Administração e Logística, proprietário da VS2L Transportes e analista da Educação Profissional da Firjan, do Grupo Senai, Departamento Regional do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de administração com ênfase em logística. Possui especialização em logística empresarial pela Unigran Rio e em docência em ensino superior pela Cândido Mendes. E o mais importante, amigo, parceiro, professor, membro do Núcleo Docente Estruturante, NDE, do curso de graduação tecnológica em logística da Unigran Rio, por muitos anos, e professor colaborador importante para o sucesso nos reconhecimentos de curso nas modalidades presencial e à distância, EAD, e no Exame Nacional de Avaliação de Desempenho, ENAD, dos anos de 2015 e 2018. Portanto, agradecemos mais uma vez ao nosso convidado, querido amigo, professor Victor Adriano Tavares, ou simplesmente Victor Tavares, por ter aceitado espontaneamente ao nosso convite. Também ele é membro do canal Logisticando, ele é sócio proprietário, vai falar também um pouquinho do canal dele. E, afinal de contas, querido amigo, mestre, professor Victor Adriano Tavares, amigo e companheiro de longa data, desde a época lá da Unigran Rio, também do NDE, construímos lá, juntamente com toda a equipe de professores, participamos ativamente dos reconhecimentos, das provas de avaliação de desempenho do ENAD, muitos domingos, né, professor? Muitos sábados. Com certeza. Estivemos lá espontaneamente, gratuitamente, mas o mais importante, né, em prol da transformação do mundo através da educação. Então, afinal de contas, nosso querido amigo, professor, parceiro, Victor Tavares, o que é essa matriz de transporte brasileira? O porquê de fazer uma boa gestão dela e adequá-la à nossa realidade, ou seja, existe um problema com essa matriz de transporte, a gente precisa adequá-la a essa realidade, especialmente em tempos voláteis e desafiadores como este de pandemia. Ou seja, a matriz de transporte brasileira é importantíssima dentro da logística, da qual o senhor é um especialista, o porquê temos que adequá-la, qual é o problema com ela e qual é a importância de empoderar essa matriz para esses tempos difíceis de pandemia, pensando para além de 2020. Professor Victor Tavares, seja muito bem-vindo, boa noite, suas considerações. Boa noite, Alessandro, obrigado pelo convite. Fico muito grato em poder estar aqui participando com você e com a Mary desse canal. Eu acho que é um desafio para todos nós, educadores,
ir além de sala de aula. Então, acho que a missão do meu canal, do canal de vocês, é aquela missão que nós trazemos lá de trás e de ir além da sala de aula. Eu acho que, como profissionais da educação, o único legado que nós podemos deixar para a geração futura é o nosso conhecimento. Eu acho que é um tesouro muito grande que a gente pode compartilhar com essa juventude. Agradeço a você, agradeço a Mary também. A Mary se tornou uma amiga de tantas noites nas unidades lá da universidade. Verdade. Onde que eu estava, onde que a Mary estava, por coincidência, a gente sempre estava na mesma unidade, no mesmo dia, no mesmo bate-canal e na mesma bate-hora. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a todos aí que estão com a gente aqui na live. Vai ser um prazer conversar, vai ser uma noite agradável. E, assim, voltando a falar do Alessandro, é um resgate de uma amizade e que eu fico grato e ver, assim, esse sorriso dele, esse sorriso da Mary. E eu tenho certeza que a gente vai chegar muito além e parabéns pelo canal. Falando na matriz agora, um pouco da nossa matriz de transporte, assim, todas as informações que eu trago assim é referente à minha visão. A nossa matriz de transporte, hoje eu vejo ela um pouco como... vamos botar desatualizada, desequilibrada é a melhor palavra, porque hoje você tem uma matriz de transporte que você traz 61% no transporte rodoviário, você traz 20% de ferrovias, você traz 12% já, que vai sendo o nosso aluno do nosso assunto falando de cabotagem, você traz 0,1% de aéreo, e você traz 1,1% de fluvial, e você traz 4,5% do transporte de dutos. Então, isso aí já se demonstra, nesse primeiro momento, esse desequilíbrio. Que desequilíbrio? Onde que você tem, basicamente, um país que roda com dimensões continentais, que roda com transporte rodoviário. E hoje já existem várias pesquisas demonstrando que a partir de 700 quilômetros o transporte rodoviário ele é prejudicial. Então, essa é a primeira fala desse desequilíbrio que existe hoje dentro do nosso país entre os modais. Essa é a nossa matriz que você perguntou e que existe esse desequilíbrio. É interessante, né, mestre? A gente vê um desequilíbrio sempre para o lado do transporte rodoviário, desde 1960, com o modelo de desenvolvimento puxado pelo Juscelino Kubitschek, nós tivemos o deslocamento da capital da República do litoral, ou seja, do Rio de Janeiro para o interior, e muito nos ajudou, contribuiu o transporte rodoviário. Então, as nossas fichas, ou seja, as nossas apostas, sempre foram feitas no modal rodoviário. Só que para que isso pudesse ser materializado, para que nós pudéssemos ter os 50 anos em 5, preconizado pelo presidente Juscelino Kubitschek, nós tivemos que abrir mão de boa parte da nossa matriz ferroviária. Então, hoje, nós pagamos um preço muito alto ao concentrarmos quase 60% de tudo aquilo que é transportado de carga pelo modal rodoviário, sem falar do passageiro, que esse percentual, de acordo com o PNLT, chega até 90%, ou seja, 90% de pessoas transportadas nesse país é feito pelo modal rodoviário. Então, há um desequilíbrio nessa matriz, né, professor? E o senhor foi muito feliz porque o senhor vai fazer uma análise sobre a cabotagem, né? Um país de dimensão continental como o Brasil, que priorizou nos últimos anos o modal rodoviário, um modal que é extremamente nocivo ao meio ambiente, tendo em vista a emissão de gás carbônico, né? Nós temos que pensar também a matriz energética, porque não é só a matriz de transporte, como a matriz energética também, já que temos que repensar a redução da emissão de carbono, de gás carbono, e aí, de gás carbônico, e, ao mesmo tempo, nós temos que pensar nas energias renováveis e menos poluentes. Então, a gente percebe que tem que ser feito alguma coisa, né, professor? Essa matriz é inadequada para essa característica de um país continental como o Brasil. Não é isso, mestre? Sim. Vamos começar só a pegar um exemplo para vocês entenderem o que eu tento falar. Hoje eu tenho uma matriz que eu tenho 60% do transporte rodoviário. As minhas estradas, mais de 70% não são asfaltadas. O meu asfalto
ele tem uma duração de 8 a 12 anos, quando ele é bem conservado. O clima do Brasil não me permite esse asfalto, eu não consegui chegar ainda ao asfalto ideal para atender esse clima do Brasil, que vai variando de relação para relação, de estado para estado, desculpa. Então eu já tenho um problema aí de conservação dessas estradas, o que eu gasto com a conservação dessas estradas. Tentamos fazer durante essas estradas, um momento privatizar, mas ainda estamos tendo vários problemas de privatização, que ainda não deu certo, e nós temos tantas estradas aí que tiveram envolvidas essas empresas nesse processo de corrupção, e foi feita uma pesquisa no ano passado, e a CNT viu que 25% dessas estradas ainda apresentam graves defeitos. Isso é muito alto quando você passa isso para o privado, mesmo tirando da mão do público. Então, quando você tem um aumento grande houve um aumento de privatização, de concessão, mas houve também um aumento grande de péssimas condições das estradas que foram avaliadas. Então, aí eu já tenho dois problemas. A privatização mal feita e o asfalto que não me permite mais do que 8, 12 anos, porque ele também não é feito para nosso tipo de clima. Aí isso já é. Aí nós temos o terceiro problema, com relação aos nossos meios de transporte, que eu falo dos nossos caminhões, que eles são antigos, a nossa frota tem mais de 10 anos de uso. Então, esse é o primeiro problema que eu tenho, o rodoviário. Quando eu parto já para cabotagem, eu tenho que analisar qual é a minha estrutura. A minha estrutura hoje de cabotagem, hoje o Brasil, ele possui uma boa estrutura. Ele possui 235 instalações portuárias, sendo 37 privatizadas e o restante no setor público. Quando eu falo de 161, eu estou falando também dos portos fluviais, que são de competência do Ministério do Transporte e do DENIT. Então, instalações portuárias eu tenho. Agora, como alavancar esse processo dessas instalações portuárias? De que modo? De um modo que eu não faça com a cabotagem o mesmo processo que eu faço de uma importação e exportação. Esse o estudo que nós temos que fazer. Vale a pena implantar a cabotagem? Hoje eu acredito que sim. Agora, como fazer são esses levantamentos. Eu tenho que provar para essas empresas, ainda mais que as empresas hoje do transporte rodoviário, eu acredito que a cabotagem vai acabar com o transporte rodoviário, e eu provo que não vai acabar, pelo contrário, vai aumentar. Então a gente tem que fazer esse levantamento com todos os envolvidos para poder desenvolver essa cabotagem aqui no Brasil. Mestre, muito oportuna a sua definição. Só para os nossos internautas, né? Os modais de transporte, né? A cabotagem é a cabotagem, ela vem ser do aquaviário. Só para definir o aquaviário, por favor, mestre. A cabotagem, ela vem ser a navegação costeira entre os portos do mesmo país. Então eu tenho portos lá no sul, tenho porto lá em Manaus. É a navegação na costa brasileira. Alguns ainda consideram a cabotagem a partir da Argentina. Então, a partir da costa da Argentina ainda existe esse levantamento. Partindo, vamos botar do sul para a gente falar de Brasil, partindo do sul, passando por todos os portos brasileiros até chegar em Manaus. Então, é a navegação pela costa brasileira. Perfeito. Tá? Muitos portos nós temos, né? Muitos portos. Sim, nós temos hoje 235 instalações portuárias, tanto públicas, dividido entre públicas e privadas. Mas, Vitor... Oi, pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. E sobre a capacidade desses portos, né? Fazendo a questão de uma cabotagem, como é que seria a capacidade desses portos? Mary, para a estrutura, hoje, assim, eu tenho que analisar duas capacidades. A primeira capacidade é de calado. Qual é o calado desses portos, para saber qual tipo de navio eu consigo suportar nesses portos. E esse calado ele é muito importante. E a segunda informação importante é sobre a estrutura de cada porto. Eu vou ter que fazer uma análise. Vamos dizer, eu não acredito que todos os portos tenham a mesma estrutura, mas isso é fácil de você fazer o levantamento.
quando você faz esse levantamento, pelo menos hoje, por navios que hoje eu tenho no Brasil, que pode fazer esse serviço de costa, todos os portos estão preparados. Lógico, Mary, eu vou dar Perfeito, só para finalizar essa informação, exemplo, eu tenho portos que são específicos para minério, mas ele tem lá como você atracar um navio para receber carga geral. Eu tenho como fazer isso. E isso vai nos ajudar muito quando eu consigo pegar um porto que está só para minério e ter uma parte lá que eu consiga receber carga geral. Perfeito, mestre. Então nós temos infraestrutura, nós temos portos, e não é acabar com o transporte rodoviário. Tanto é que a pergunta do nosso internauta, Wilson Silva, trabalhou lá no metrô, foi encarregado de tráfego lá do metrô. Qual seria o maior desafio do transporte rodoviário? Eu acho que seria essa integração, né, mestre? Não é um acabar com o outro, né? O que está faltando? Eu vou pegar, Alessandro, Mary e o Wilson, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar como exemplo o sistema que nós temos aqui no Rio de Janeiro, do VLT, desse novo sistema de ônibus. O que eu faço? Eu pego as linhas de ônibus de bairros e torno alimentadoras para o BRT. É isso que eu faço. Então, o número de viagem por dia de um ônibus de bairro vai ser muito maior. A cabotagem seria a mesma coisa. Se eu pego esses caminhões e faço ele como alimentadores com viagens mais curtas, ele vai dar mais viagens, eu consigo trabalhar a qualidade de vida desses profissionais do motorista e ele não vai acabar com o transporte rodoviário. Esse transporte rodoviário ele vai ser só o alimentador. Então eu não tenho que fazer mais uma viagem Porto Alegre-Belém. Eu não tenho. E se você pegar os estudos, se você conversar com um motorista, só para dar um exemplo, um motorista ele sai de Porto Alegre, tem alguns dias para chegar em Belém, e conversa com esse motorista, vê a qualidade de vida dele, vê o que ele usa para cumprir prazos para chegar até Belém. Aí você vai entender. Então eu pego esses caminhões, essas transportadoras e faço alimentadoras para essa cabotagem. A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu tenho muito mais viagem e não vai cair os custos, nem vai cair os custos caem, desculpa, mas as transportadoras continuam com as suas operações. Perfeito, mestre. Então, tudo passa pela integração multimodal, seja de passageiros, quanto, com o exemplo que o senhor deu para o Rio de Janeiro, quanto também para carga. Então, respondendo à pergunta do nosso querido Wilson, e agradecendo também a presença de Messias, professor Raja, Felipe, Beatriz Santana e Denilson Rabelo. Perfeito, mestre. Então, a cabotagem é uma dos subtipos do modal hidroviário. Você tem as navegações interiores, navegações de longo percurso, e ela é importante para a economia brasileira, né, professor? Ou seja, reduzir esse custo Brasil. Fala um pouquinho mais sobre a cabotagem e como a gente vai poder fazer essa integração multimodal. Tá, primeiro vamos falar um pouquinho da cabotagem. A cabotagem, num navio de 5.000 toneladas, às vezes eu olho para o lado, é porque eu estou com as minhas colas aqui que eu fiz para a gente conversar. O navio, só para vocês terem uma ideia, o navio de 5.000 toneladas, eu consigo transportar um equivalente a 72 vagões, sim, ou tirar das estradas 143 carretas. Um navio que carrega 5.000 toneladas. Eu tiro da estrada 143 mil carretas, tá? As pessoas vão achar o seguinte: primeiro, se eu tirar 143 mil carretas da estrada, eu estou tirando 143 mil empregos, e eu não estou tirando nenhum emprego. Pelo contrário, eu estou criando até mais emprego, tá? Então essa integração vai passar por aí. Primeiro eu entender o que um navio pode transportar, o que uma carreta pode transportar, que um trem pode transportar, qual a integração que eu consigo fazer desses modais. A partir do momento que eu consigo, como eu falei, ser alimentadores, um modal vir alimentando o outro, a gente consegue ter o crescimento. Imagine o seguinte, para as pessoas que estão nos ouvindo, imagine o seguinte: você tirar grão do Centro-Oeste. Você tira grão, vamos fazer um hipotético, você tira grão do Centro-Oeste, você tira de caminhão. Quando você abastece o caminhão, você aí na estrada já perde, aí vai caindo 10% desses grãos. Então, se você perdeu 10%,
Quando você faz o transbordo do caminhão para o navio, na cabotagem, mais 10%. Então, você já perdeu 20%. Então, eu estou chutando 10%, mas você perde muito mais na estrada, porque a estrada ela vai danificar o caminhão, você vai ter que mexer no caminhão e várias outras coisas, você acaba perdendo muito mais. Se você consegue fazer como alimentadores até para o outro modal, para o ferroviário, o custo diminui dessa operação, a perda diminui e você diminui o custo Brasil. Por falar em custo Brasil, olha só que coisa rica. As novas ferrovias leste-oeste, que é a FIOL, em implantação, e a junção da Norte-Sul vai ser um grande impulso, né? Lembrando que a Norte-Sul vai integrar uma espinha dorsal do Porto de Itaqui, no Maranhão, até o Porto de Santos, através da malha da Rumo, né? Interessante, né? É isso, né, mestre, que você estava falando, né? Fazer a integração multimodal. Isso, lá no Nordeste hoje, no Porto de Pacém, assim, o nosso sistema portuário está melhorando cada vez mais. Hoje lá no Porto de Pacém, lá em Recife, e tem o de Suape também, eles já estão fazendo essa integração também e buscando novas tecnologias junto com o Porto de Roterdã, que é um dos portos mais avançados do mundo, para entender como funciona e para implantar as novas tecnologias para você também ganhar nessa operação. Então, isso tudo tem que ser analisado, isso tudo tem que ser buscado. Os investimentos que estão fazendo também, você tem aí a lei da cabotagem, a BR-MAC, que está trazendo benefícios. Eu acho que isso tudo já está sendo feito, esse levantamento, até para a gente poder cada vez mais melhorar essa nossa integração. Tá? É isso que eu vejo, porque a gente precisa estar e ganhar grandes mundos. Exemplo, o Canadá ele tem de rodovia 43%, ferrovia 46%, hidrovia 11%. Lógico que a hidrovia lá vai ser menor, mas ele tem esse equilíbrio. Os Estados Unidos têm esse equilíbrio. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, senão nós vamos ter sempre esse problema e o custo do Brasil vai ser muito alto. Ou seja, 60%, conforme o professor falou, dados do PNLT, 60%, 58%. Depois vem a ferrovia com 20%, e todo esforço está sendo feito para que a gente possa equilibrar essa matriz de transporte, para que ao final de 2025 a gente tenha algo mais equilibrado, né, professor? 33% transporte rodoviário e o 32% transporte ferroviário, ou seja, a Ferrovia Norte-Sul e a FIOL, conforme o nosso internauta Wilson falou, é um esforço para melhor equilibrar essa matriz. Correto, professor? Correto. É o esforço... É para você até ter a menor perca. É de você poder ligar... nós somos grandes exportadores de commodities. Você ligar esses commodities e você ligar essas ferrovias direto para o porto, para você ganhar agilidade e você conseguir manter uma melhor qualidade até nas nossas estradas. Então, quando você consegue montar essas ferrovias que vão dar ponto final dentro do porto, você vai ter uma informação muito mais rápida, você vai ter um custo menor e você vai ter agilidade nos seus processos. Agora, Vitor, precisa ter uma conscientização política também, né? Porque o que a gente vai vendo aí em relação às nossas ferrovias é uma perda dessa malha ferroviária que a gente está tendo no Brasil, né? Muitas das nossas malhas ferroviárias que nós perdemos já têm ocupações nesses lugares, né? Nesses trechos que foram perdidos. Então, assim, há também que ter uma consciência política, né, para que a gente não continue perdendo essa malha ferroviária e a gente dê continuidade aí nesse novo progresso, que é um progresso antigo, né, sonhado lá pelo Barão de Mauá, que era ter o Brasil tendo seu transporte através de ferrovias, e que a gente foi perdendo. E agora a gente volta a sonhar de novo, né, com esses novos trechos aí, que poderiam estar ajudando muito o nosso país. Sim, Mary, mas olha só, vamos lá, vamos começar a pensar nessa estrutura que nós temos hoje. Investir em ferrovia é caro, muito caro. Investir no marítimo é caro, é muito caro. Mas se eu invisto agora no marítimo, eu saio muito mais à frente do que se eu investir no ferroviário. E vou dar uma explicada rápida por quê. As nossas ferrovias... o professor Alessandro pode falar até melhor do que eu sobre isso, eu vou dar uma passagem rápida. As bitolas entre as nossas malhas ferroviárias,
elas não se completam. Então, eu tenho bitolas de vários tamanhos. Então, para fazer essa interligação entre estados, ou eu teria que mudar toda a rede, ou eu teria que mudar os trens, ou eu teria que mudar a bitola. Então, eu tenho que mudar essa bitola, que elas não se falam. Eu tenho bitola de 1,5, bitola de 1, então elas não se falam. A cabotagem é muito mais rápido você implantar. Você já tem os navios, você já tem a estrutura, e aí fica muito mais rápido você implantar. Não é um sonho distante a gente ter essas ferrovias. Eu como entusiasta da área de logística, eu torço que aumente ferrovia, aumente hidrovia, aumente o aéreo, que eu sou apaixonado. Eu torço para que aconteça isso tudo. Mas eu tenho que buscar agora o que é mais palpável para mim. Show. Perfeito. Respondendo à pergunta dos nossos internautas, né? O professor Victor Tavares brilhantemente já falou. Esse é o nosso querido Felipe Ribeiro, e fala sobre a Estrada de Ferro 118, que liga o Rio à Vitória, né? É um pouco desse processo de privatização que priorizou o transporte de minérios de ferro. E aí boa parte da nossa infraestrutura de ferrovia foi meio que abandonada. Então passa pela modernização do traçado das linhas, da integração e da utilização também da ferrovia para transporte de passageiros, né? Então a gente precisa pensar numa rede integrada não só de carga, como também de passageiros. Agradecer a presença também do professor Carlos Henrique, professor Silas Franco, e é isso que a gente precisa pensar, professor Victor Tavares, na integração dessa matriz em um país de dimensão continental como o Brasil, com essa costa maravilhosa, 8.500 quilômetros, não dá para ficar só no automóvel, não é isso, professor? É só trazendo um dado, Mary, para explicar melhor, porque eu falei até da cabotagem. Exemplo, eu gasto no navio 4 litros de combustível por tonelada. Tá ok? Já quando eu falo do ferroviário e falo do rodoviário, eu gasto em média de 6 a 15 litros de combustível por tonelada. Então eu tenho 4, vamos dizer que o ferroviário seja 6, eu já tenho 2 litros a mais gastando. Imagine um rodoviário que eu gasto 15 litros, eu tenho o quê? 200% ou mais? Então por isso que eu falo que a cabotagem ela vai me trazer um benefício agora para um país como o nosso, muito mais rápido, e que você tem aí já várias empresas que elas estão aí falando assim, ó, só deixar eu assumir que eu vou fazer isso acontecer. Mas como eu falei no início da nossa conversa, eu preciso desburocratizar esse processo. E eu acho que é isso que essa nova legislação ela vai trazer, entendeu? Porque eu posso crescer, hoje eu tenho um crescimento de 10%, mas eu tenho um potencial para chegar a um crescimento de 30%. Sim. Desburocratizar e criar digamos assim, uma segurança jurídica para as empresas poderem investir. Sim. Basicamente, nós percebemos, professor, da riqueza da sua palestra, que não é simplesmente uma questão de capacidade, uma questão também de meio ambiente, porque você vai reduzir a emissão de gases poluentes. E é interessante essa visão também, que você vai ganhar 2 vezes. Primeiro, pela capacidade, como bem indagado pela professora Mary, e a gente viu a retirada de mais de 143 mil carretas quando você tem um navio de 5.000 toneladas. E aí você tem a questão também da redução do consumo de combustíveis. Ou seja, sim, o Brasil está com a faca e o queijo na mão, né, professor? Falta só, sim, a gente unir as ações e os projetos em prol de um objetivo comum. Isso passa pela matriz de transporte mais equilibrada. Eu acho que passa mais, assim, a gente cobra muita ação do governo. Eu vejo assim, a gente acha que o governo ele tem que tomar as ações, eu também acredito, mas passa muito mais por uma cobrança de conscientização das próprias empresas e passa mais por um processo de conscientização da própria população. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Eu estava lendo uma reportagem semana passada sobre essa lei de cabotagem. Hoje a Associação de Motoristas Autônomos, já estão querendo entrar para barrar essa lei, para postergar essa lei, para não deixar a cabotagem, que eles estão tentando, eles acreditam que vão ficar desempregados. Eles acreditam nisso piamente, que eles vão ficar desempregados. Não teve ninguém de uma associação, que eu acho que tem uma liderança nessa associação,
com um pouquinho de consciência e fazer uma análise de cenário. Quando você analisar o cenário, você vai ver que ninguém vai ficar desempregado. Quando você fizer uma análise de cenário, você vai ver que você vai ter uma frota, a nossa frota é velha, de 10 anos para cima. Você vai conservar muito mais sua frota, entendeu? Então, quando você tem uma conscientização de todo o cenário, não só do governo, não adianta eu jogar tudo nas costas do governo, mas eu, como profissional da área, tenho que ter essa conscientização. Essa associação de motoristas tem que ter alguém que tem que ter essa consciência, explicar. Eu estou falando que a América é da área de recursos humanos, explicar o que vai trazer de benefício para esse motorista. O que nós temos hoje de grande problema dos nossos motoristas? A qualidade de vida. Sim. Então eu tenho que explicar para eles, a qualidade de vida vai melhorar de vocês. Hoje, num cenário, desculpa se eu estiver falando besteira, num cenário hoje brasileiro, 90% dos nossos motoristas de viagem ou usa cocaína ou usa rebite. Entendeu? Mas o que você está falando, Vitor, isso é muito sério. Porque a gente está falando de uma cabotagem que ela fica pelo litoral do Brasil, mas a gente tem um interior enorme que ainda vai precisar desses... Sim, eu vou fazer a ligação. O que as pessoas não entendem é isso, fazer essa ligação. Se eu fizer essa ligação bem feita, eu não preciso tirar um caminhão de Porto Alegre e mandar em Belém, ou mandar para Rio Branco, ou mandar para próprio Belém para esperar 10 dias para pegar uma balsa quando o rio está abaixo para ir para Manaus. A nossa matriz permite a gente fazer várias coisas, só que a gente faz muitas das vezes de forma errada, porque acha que as ações do governo que tem que vir primeiro, mas eu tenho que ter minhas estratégias. E se eu não tiver essas estratégias e cobrar também essas estratégias, a gente vai ficar sempre dando tiro e dando passo para o mesmo lugar. Perfeito, professor. E, inclusive, complementando e respondendo ao nosso querido professor Carlos Henrique, né? Não vai terminar o rodoviário, ele é mais cômodo porque ele faz melhor o serviço porta a porta. Mas, conforme bem ilustrado pelo professor Victor, acima de 700 quilômetros começa a haver problemas, né? Então, o que precisa haver sim, a questão da multimodalidade. Também temos o nosso querido Pedro Paulo Bugarim, querido professor, amigo, parceiro. Meu caro Victor, estava lendo hoje sobre a compra do famoso galpão da Ford em São Bernardo. Um consórcio de investidores está investindo 1,2 bilhão de reais para transformá-lo num last mile. Ou seja, é isso que é a riqueza. Não vamos acabar com o transporte rodoviário. Muito obrigado, professor Pedro Paulo, PP, querido amigo e parceiro. Não é preconizar o fim do rodoviário, porque o rodoviário não vai terminar. Mas é equilibrar. Ao invés de você fazer uma distância de 3.000 quilômetros, você pode otimizar a última milha, conforme o professor PP havia nos falado. É isso que a gente precisa levar para a academia, para os nossos alunos, de dizer que o futuro passa pela integração multimodal. Então, o Brasil continental, do jeito que é o Brasil, não pode abrir mão de ferrovias e muito menos de seus portos. Daí o professor Vitor falou da importância do transporte de cabotagem e que esta modalidade é importante para a economia brasileira, né, professor? Então, fechando essa pergunta, não acho que está claro, né? A gente precisa melhor, o quê? Não é só economia de custo de transporte, mas também a emissão de gás carbônico, ou seja, é uma relação ganha-ganha, onde muitos vão sair ganhando. Assim, essa relação, que todos vão sair ganhando, ela é primordial. A gente tem feito dentro do sistema, eu peço só para abrir e fechar um parênteses, hoje dentro do sistema S, que é do Senai, a gente tem feito essas pesquisas todas. Então a gente está falando de última milha, a gente está falando de drone, que já está lá na frente, a gente está falando dos novos sistemas da Amazon que está lançando e que ele entrega a carga dentro da mala do seu carro. A gente está falando de todos esses sistemas, hoje que você tem para melhorar a logística, e isso envolve, como eu falei, a última milha. A logística hoje, o professor Trigueiro, ele fala isso muito para mim e eu concordo com ele. A logística hoje ela não pode trabalhar com foco no cliente, ela tem que trabalhar com foco do cliente, que é bem diferente. Então, se a gente conseguir, como logística, trabalhar com foco, o olhar do cliente, a gente vai muito além. E a gente precisa entender isso tudo,
Pedro, a gente precisa entender todo esse processo, como funciona a última milha, o que fazer com esses galpões, por que a Ford está saindo do Brasil. Essas informações todas é muito importante para a gente fazer o nosso desenho da nova matriz. E é exatamente o gancho aqui, né? O nosso querido Wilson fala, em um novo cenário, a utilização do rodoviário como alimentador da cabotagem, eles não vão perder os seus trabalhos, não vão perder, professor já havia falado, né? Como utilizar, uma pergunta interessante aqui do Felipe, como utilizar melhor o Porto do Rio, já que foi concebido e era conhecido como ramal de minérios, porém atualmente é servido apenas por cargas gerais, mas também tem o Porto de Sepetiba, que está destinado para minério. O Porto de Sepetiba hoje, que está isso, e recebe carga geral também. Ou seja, o Rio de Janeiro tem uma vocação para isso. Uhum. E a questão que a gente vai além, né? Como o professor Pedro Abreu, nosso amigo, parceiro, também membro do NDE, lá do curso de logística, alguns anos atrás. Ou seja, e já respondendo ao que o PP falou, o transporte rodoviário priorizado na última milha, né? Para poder fazer melhor distribuição na parte com foco do cliente. Deixa eu só pegar o gancho aqui do Felipe, né? O Felipe é um rapaz que eu conheci hoje, a gente estava falando sobre transporte ferroviário no Facebook. Aí eu convidei ele para participar aqui da nossa live, e eu vou pegar um pouquinho esse gancho aí do que ele está falando, né? Sobre utilizar melhor o Porto do Rio. Eu vou falar um pouco da minha ignorância em relação ao Porto, eu não conheço muito bem, mas eu vou falar um pouco das reportagens que eu já ouvi, que vão falar sobre os problemas burocráticos que existem nos portos, né? E, às vezes, quando a gente aparece algumas reportagens mostrando alguns produtos que ficam parados nos portos do Rio de Janeiro por causa de alguns problemas burocráticos. Como é que você vê isso, Vitor? Essa questão da burocracia nos portos? Mary, para eu entender, vou te dar um exemplo. Para eu entender o que a reportagem está falando, eu tenho que conhecer um pouquinho da legislação. E assim, a reportagem, às vezes, ela joga a informação e você pega se você quiser. Eu vou dar um exemplo para você entender. A burocracia se passa a partir do momento que você tem que cumprir todas as normas da legislação. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho no Brasil vários órgãos anuentes. São os órgãos que me permitem a entrada de mercadoria e a saída. Exemplo, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Banco do Brasil, Polícia Federal, tudo são órgãos anuentes. Aí, exemplo, eu tenho que trazer, vou dar um exemplo, eu tenho que trazer 1 quilo de carne dos Estados Unidos. Então, para essa carne entrar no Brasil, eu preciso de quem? Da vigilância sanitária. Concorda comigo? Uhum. Porém, antes de eu sair com essa carga dos Estados Unidos, eu preciso de uma licença de importação desse órgão anuente, falando, você pode trazer essa carga. Ou vai cair, essa licença vai cair em alguma exigência para você trazer essa carga. Exemplo, Mary, por que você quer trazer essa carga? Existe carne semelhante no Brasil? Você não pode comprar. São exigências normais que vai fazer para proteger o meu mercado. Então, vai cair em exigência. Então, qual é o certo do processo? Eu só começar a mandar embarcar essa carga depois que eu cumprir essa exigência, eu tiver com essa licença na mão. Se eu trouxer essa carga sem essa licença, quando chegar aqui no porto ou no aeroporto, ela não vai sair, porque você tem que fazer o processo, você tem que pedir a licença. Então, o que vai acontecer? Essa licença, ela pode demorar 30 dias. E essa carne vai ficar lá, ou vai estragar, ou ela vai estar lá no local certo, só que vai estar correndo a armazenagem. A armazenagem, ela começa a contar de 5 em 5 dias. E ela vai virando. Exemplo, primeira semana de armazenagem é 1,5% do valor CIF, que é o custo do frete, seguro e valor da mercadoria. 1,5% desse valor. Passou dos 5 dias, vai para 3%. Então, você já tem que pagar 3%. Dobrou o valor da armazenagem. Passou para 15 dias, você paga 3,5% mais o acumulativo, fora as outras taxas. Então, quando chega em 30 dias, você não liberou essa LI, você tem 30 dias da armazenagem, 30 dias em cima sobre o valor CIF. Aí as pessoas acabam abandonando a mercadoria no porto ou no aeroporto. Então, ou seja, precisa ter, então, um melhor conhecimento dessa parte aduaneira
Sim, sim, eu preciso conhecer onde que eu preciso de licença de importação, onde que eu não preciso, o que que eu posso trazer, o que que eu posso trazer, onde que eu preciso me cadastrar. Só que as pessoas malandramente acham que vão trazer sem essa licença de importação e acham que vão liberar quando chegar no imposto. Não vai liberar. A carga vai ficar lá. Quando você vê 30%, ou quando você vê, você está pagando de armazenagem 30% a 40% do seu valor CIF. Isso não vale a pena. Aí o que você faz? Deixa essa carga lá, vai para perdimento, perdimento vai para leilão. Aí você fala, o Porto do Rio, o aeroporto do Rio, tem muita burocracia, mas não é burocracia, é uma proteção do mercado interno e outra proteção de algumas coisas que pode entrar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nenhuma carga entra ou sai do Brasil em caixa de madeira se eu não fizer o processo de fumigação, que é o tratamento dessa madeira. Vamos imaginar que eu permita que entre madeira no país sem fazer esse processo de tratamento. Quantas coisas podem vir nessa madeira que a gente não tem aqui e crescer aqui e trazer mal para a população? Só que as pessoas acham que pode trazer caixa de madeira e sair com caixa de madeira e fazer esse tratamento. Aí acha que é burocracia. Então, se eu não entender os processos, eu vou pegar na reportagem que fala que tem muita burocracia e vou falar o Brasil é um país burocrático. Em relação às saídas de mercadorias também, né? Porque você falou bastante da questão da entrada de mercadoria. Entrada e saída, sim. A saída, a mesma coisa. Assim como eu não quero que ninguém mande para cá inseto, essas coisas, eu também não posso mandar para os outros. Eu tenho que proteger também. Então, eu tenho que ir na entrada e na saída. E eu tenho que proteger o meu mercado. Exemplo, vou dar um exemplo, Mary. Na saída. Vou pegar laranja. Eu tenho 10 laranjas. Vamos imaginar que cada laranja no mercado nacional custa R$1. E vamos imaginar que cada laranja para o mercado externo custa $4. Você tem 10. Você vai vender essas 10 laranjas no mercado interno ou vai vender essas 10 laranjas no mercado externo? Mercado externo. Mercado externo, porque é $4 cada um, beleza? Só que o governo, a legislação não me permite isso. A legislação fala assim para mim, você tem um percentual que só pode vender 5 laranjas lá para fora e manter 5 laranjas no mercado externo, no interno. Por quê? Senão eu desabasteço o mercado interno. E a mesma coisa quando entra. Você tem essas 10 laranjas para comprar lá fora, você não vai comprar essas 10 laranjas lá fora. Ele vai te dar uma cota para colocar lá fora e para você comprar outra aqui dentro. Proteger o mercado interno. Então essa é a burocracia. Aí eu pergunto, essa burocracia está certa ou está errada? Eu protejo a indústria nacional ou não? Eu protejo o mercado nacional ou não? Senão a China Estados Unidos, quem você quer vai vir aqui arrebentar a gente. Não, e outra coisa importante também, Vitor, aproveitando, é que mesmo em época de pandemia, o agronegócio segurou. Então você exporta grãos, você exporta soja, mas ao mesmo tempo você não pode deixar desabastecido o mercado interno, é isso que você falou. Sim, então sim. Você tem que garantir divisas para o país, mas ao mesmo tempo manter características de proteção. Daí você tem as agências de controle, daí você tem a legislação. O que às vezes você percebe, a reclamação do empresariado, é excesso de regras, ou então essa tal da burocracia. Porque a burocracia ela é importante para a proteção, sim, mas até que ponto extrapola e passa a ser realmente um impeditivo para o investimento e para o investidor fazer o investimento? Acho que é esse que é a questão. A gente ainda não conseguiu acertar a mão. Eu acho o seguinte, Alessandro, na parte que a gente está comentando aqui, eu acho que a burocracia ela é necessária. Eu acho Perfeito. Que é necessária. Concordamos com isso. Eu preciso proteger esse meu mercado. Agora eu tenho que entender desse empresariado o que ele chama de burocracia, o que ele acha que tem que melhorar esses processos. Entendeu? Assim, o que acontece? Eu estou competindo com países do mundo inteiro. Eu estou competindo com países, grandes nações. Então eu tenho que criar um processo para me proteger e para me buscar lá fora também. Agora, o que o empresário brasileiro chama de burocracia? O famoso jeitinho? Entendeu? Então ele tem que falar para mim, ele tem que falar e sentar na mesa e falar para a sociedade qual é essa burocracia que ele tanto enfrenta. Porque quando o processo ajuda ele, não existe burocracia. Quando o processo tem os seus processos
que tem que ter é burocrático. Aí eu preciso, esse empresário, que eu não estou sendo contra ele, mas ele precisa falar para a sociedade assim, ó, existe a burocracia aqui, aqui, aqui e aqui. Aí a sociedade vai começar a entender o que é burocrático. Agora, você falar, existe muita burocracia, mas que burocracia é essa? As leis que eu tenho que cumprir, você tem que cumprir, que todo mundo tem que cumprir, ele também tem que cumprir. Agora, ele tem que mostrar para mim o que ele chama de burocracia. Ou senão, essa questão que o Silas está falando aqui, né? Que a palavra é o conhecimento, ou falta o conhecimento. Porque às vezes as pessoas falam que é tão burocrático que falta esse conhecimento. Sim, é essa falta de conhecimento que a gente fala que é burocracia, mesmo. É essa falta do conhecimento que a gente fala dessa burocracia o tempo todo. Então, fica muito... Como a Márcia Lopes falou aí, ninguém quer saber de burocracia, sim do famoso jeitinho, né? É o famoso modelo brasileiro, né? Criativo, né? Mas a criatividade tem um preço e tem um limite também, né? Então a gente tem que, na verdade, trabalhar para melhorar processos e reduzir custos, que é isso que é a função do gestor, não é isso, professor? Sim, quando eu consigo entender o processo burocrático, primeiro eu tenho que entender como funciona a minha empresa. Eu acho que eu tenho que saber como gerir essa minha empresa e como funciona. A partir do momento que eu sei como funciona a minha empresa, eu tenho que buscar legislações que vão trazer ao meu favor e vão jogar contra mim, e saber usá-las. Só que o empresário, assim, eu vejo muitas vezes o empresário, ele só quer a legislação quando beneficia ele. Quando ele tem que cumprir uma regra a mais, ele acha que é burocracia. É assim que eu vejo hoje a burocracia dentro e para nosso empresariado. Ele só questiona quando ele não consegue dar o jeitinho ou se a burocracia não é a favor dele. Quando a burocracia é a favor dele, ele não questiona. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ver o tempo todo. Vitor, tem uma pergunta aqui do Felipe. Eu não sei se a gente chegou a responder aqui essa pergunta. É uma dúvida. Não haveria um gargalo, né, de tempo em utilizar a cabotagem se o polo produtor não for na região litorânea? Boa pergunta. Muito boa. Se haveria um gargalo em tempo e utilização da cabotagem? Média. Se o polo produtor não for na região litorânea, né? Olha se o polo produtor é bem mais longe. Qual o grande gargalo hoje que a gente tem na logística? Tempo. Um dos grandes gargalos da logística hoje é tempo. É o maior gargalo que a gente tem. Eu falo para vocês o seguinte, a logística nunca pôde mostrar tanto os seus processos de bem uniformizado como pôde agora na pandemia. Eu mostro para você. O processo, eu sou apaixonado pela logística de material hospitalar. Eu trabalhei com essa logística há muito tempo, distribuindo material hospitalar. Essa logística agora mostrou como ela funciona. Se deixar ela trabalhar, ela vai funcionar e não vai faltar remédio para ninguém, não vai faltar remédio em lugar nenhum. Tá? Mas qual o nosso grande problema? É o tempo. Assim, as pessoas não sabem lidar com esse tempo. Um dos grandes questionamentos que eu faço e converso com vários profissionais é o seguinte: o profissional da logística hoje, quando ele entra na transportadora, a primeira coisa que ele aprende não é processos, é mentir. Vocês acreditam nisso? O primeiro processo que o profissional de logística aprende na transportadora não é os processos da organização, é como mentir. Por quê? Ele tem que aprender a dizer que o caminhão está fora de rota, porque hoje é um problema, que não está conseguindo rastrear o caminhão porque está em zona escura, que o caminhão está parado na Não, tem um pior, o caminhão está parado na fiscalização e o fiscal não liberou a carga. A primeira coisa que o pessoal aprende na logística, em transportador, é mentir. E tudo isso, sabe onde que está essa carga? Que ele todo está falando isso tudo? Essa carga ainda nem saiu do armazém porque ele não conseguiu comer carga fracionada, ele não conseguiu encher o caminhão e mandar esse caminhão. Porém, ele teve que mentir porque ele tinha mandado um prazo de entrega em 4 dias e agora ele não está conseguindo porque a carga está no armazém dele. Então, esse é o grande problema da área. Eu vejo assim. Então, aí você não consegue cumprir esses tempos. Então, independente de qualquer coisa, onde que tiver essa parte industrial, eu tenho que saber trabalhar com esse tempo. Se o navio vai sair daqui a 2 dias, eu preciso estar com esse deadline dessa carga pronta para pegar esse navio, para cumprir todos os processos de entrada no porto para atender esse navio. Hoje a gente tem isso no transporte internacional. O navio vai sair na terça-feira, o deadline é na sexta, então tem que cumprir isso. É isso que a gente vai ter que aprender a cumprir aqui na cabotagem. Tempo.
Tempo e integração, respondendo ao Felipe também. Você pode ter um grande polo produtor no interior do Brasil, como a soja, e você vai utilizar a Ferrovia Norte-Sul para integrar dois grandes portos, como Itaqui, no norte do país, como Porto de Santos, no sudeste. E outra coisa também importante na última milha, além do caminhão, são as novas tecnologias, conforme já foi falado em lives anteriores, que é a questão do drone, né? Cada vez mais utilizando tecnologia de ponta na última milha, né? Respondendo aqui ao nosso querido Wilson. E, professor, estamos chegando ao final e tem uma pergunta que é instigante, né? Nós já conceituamos, vimos a importância da cabotagem, o transporte rodoviário não deixará de existir, muito pelo contrário, ele vai continuar sendo o alimentador ou distribuidor, justamente nessa última milha. Então, e para além de 2020, na sua opinião, como ficará essa matriz de transporte e quais são os principais desafios, né? Tendo em vista a necessidade cada vez mais intensa por uma logística verde, com baixa emissão de gás carbônico e mais limpa para os próximos anos, com foco na sustentabilidade. Como é que o senhor enxerga isso, mestre? Alessandro, me permita, assim, eu tenho uma pergunta aqui do Wilson Silva, eu acho que ela é muito instigante até para a gente debater depois, que ele fala dos Correios. Assim, eu estou debruçado nesse processo do Correio para entender. E se você me permitir eu responder a ele, respondo depois de 2020, sim. Mas se você me permitir, só falar um pouquinho dessa privatização dos Correios. Vai agora, então. Aproveita então. Tá, aproveita o frete assim, aí. Vai lá. Vamos lá. Vamos pensar nessa privatização do Correio. DHL. Se o senhor conhece a DHL faz parte do quê? DHL, um dos maiores acionistas da DHL é o Correio Alemão. E a DHL tem no mundo todo e está se expandindo. FedEx e UPS são cargas iguais à do Correio e são as maiores. A gente conhece muito a FedEx, mas a UPS chega a ser maior do que a FedEx e também faz o mesmo tipo de trabalho do Correio. Então, hoje, o Vitor, ele é o maior entusiasta da privatização do Correio. Se eu privatizar o Correio e botar empresas profissionais lá dentro, exemplo, não adianta eu privatizar o Correio com quem não conhece o ramo. Eu preciso privatizar ele com quem conhece o ramo. Hoje, quem quer investir nos Correios é a Magazine Luiza. Eu sou totalmente contra, esse não é o ramo dela. Assim, se você entregar na Magazine Luiza, ela vai começar do zero. E começando do zero, é muito perigoso essa concorrência para a gente aí com as grandes. Agora, se eu entregar na mão de uma DHL, FedEx, UPS e grandes players que tem aqui no Brasil, o Correio ele se agiganta. Até porque as pessoas se enganam pensando que o Correio ele entrega em qualquer parte do país. Pelos Correios. Tudo que hoje o Correio entrega na Amazônia é feito pelas grandes empresas de transporte aéreo que existem na Amazonas. Tudo que o Correio hoje faz durante a madrugada, fazendo a transporte durante a madrugada, é feito pelas grandes companhias aéreas. Então o processo já é todo privatizado. Só para terminar essa fala e voltar na fala do Alessandro, só para vocês entenderem, vocês chegaram a pegar o processo de que a Gol fazia as tarifas mais baratas durante a madrugada. Sabe por quê? Porque ela estava reposicionando as aeronaves que ela tinha colocado para atender o Correio. Então, por isso que a tarifa de madrugada da Gol era barata, porque era um reposicionamento de aeronave. Como ela fazia isso? Deitava todos os bancos da aeronave, cobria os bancos, enchia de malote do Correio e entregar pelo Brasil. É onde as companhias aéreas, você não pense que as companhias aéreas ganham dinheiro com passageiro, elas ganham dinheiro com Correio pela madrugada. Então elas fazem esse reposicionamento a Gol aproveitou para ganhar dinheiro com passageiro, então por isso que de madrugada a tarifa da Gol é muito mais barata, que é reposicionamento de aeronaves depois de ter atendido a Gol. Tá bom? Obrigado. Nossa, curiosidade, você não sabia. Isso, tudo é feito da madrugada. Entendeu? Esse reposicionamento da Gol, por isso que a tarifa é mais barata, que ela já está paga, então é a carga de retorno, a gente torna-se carga de retorno. O passageiro então que é o retorno, ou seja, o passageiro que é o retorno. É o malote. É o malote. Então isso tudo é feito, Mary. Então todo mundo pensa, o Correio é todo ele estatal. Não, mentira, ela depende tudo dos órgãos das empresas privadas. Ela não movimenta uma carga se não tiver uma empresa privada. Os caminhões dos Correios que você vê é tudo a serviço dos Correios.
Então, as pessoas ficam falando, Correio é todo ele estatal, 10% do transporte, entendeu? Então, eu sou suspeita em falar em tudo isso porque eu não recebo mercadoria dos Correios há mais de 6 anos na minha casa. Né? Rio de Janeiro praticamente não recebe, em alguns lugares não recebe mercadoria do Correio. E olha que eu nem moro em área de risco, mas onde eu moro é visto como área de risco. Então, para mim, a questão de privatização ou não vai fazer muita diferença na minha vida, não. Então, Alessandro, agora respondendo a sua pergunta, além de 2021, assim, eu posso dizer, a primeira coisa que eu estou feliz porque a logística em 2020 ela conseguiu se sustentar e ela conseguiu mostrar seus processos. E nós temos vários grupos, e um dos grupos que eu participo, dentro do Sistema S, nós estamos fazendo todo esse levantamento, criando novas linhas de pensamento para os profissionais de logística, criando novos cursos para esse profissional de logística, cursos que falam da última milha, curso que fala dos drones, curso já pensando na indústria 4.0, já pensando mais na 5.0. Eu acho que esse é o nosso futuro, essa tecnologia cada vez mais embarcada dentro da logística. Quebrando aquele mito quando você coloca essas tecnologias que você vai tirar emprego. Pelo contrário, você vai criar mais emprego, mas emprego de posições diferentes. Então é isso que a logística está trazendo hoje. Ela primeiro está embarcando todas essas tecnologias que é possível para embarcar na logística. ERP, MRP, CRM, WMS, última milha, tudo que é de tecnologia a gente está embarcando nessa nova onda da logística, para também estar paralelo com a indústria 4.0. E a partir daí, você partir com novos profissionais, por novas demandas do mercado. Eu acho que a logística ela veio para ficar. Ela vai ser cada vez mais estratégica e nós precisamos de profissionais cada vez mais qualificados. Eu acho que é isso que hoje eu busco, hoje que eu faço dentro da minha humilde posição, trazer esses conhecimentos dentro do sistema que eu faço parte, para a gente montar essa nova matriz de profissionais para esse novo mercado. Perfeito. É por isso que fico muito feliz, não só pela presença do Vitor, da Mary, mas também de nosso seleto grupo de chat muito rico, né? Então, a gente precisa, aquilo que a gente fala, né? É quebrar monopólios, mas não é quebrar a empresa, muito pelo contrário, pensar com foco do cliente, né? Não no cliente. A gente precisa pensar na sociedade e reduzir custos, que é esse o grande desafio. Porque quando a gente saía da faculdade, a gente pensava que o problema do Brasil era só construir estradas. Grande engano. Não é simplesmente construir estradas, é você buscar uma melhor gestão e redução de custos. É isso que falta, e é o que aprendi com o Vitor, com todos os colegas, né? Pedro, Abreu, Carlos Henrique, PP, a própria Mary, que o problema do Brasil é muito maior, é gestão. A gente precisa melhor fazer a gestão dos nossos ativos, é preciso integrar processos, melhorar processos e reduzir o custo final. E pensar na sociedade como um todo, não querendo defender o empresário, mas defender principalmente o consumidor brasileiro. E por falar em consumidor brasileiro, a gente tem os desafios da logística da matriz modal, a gente discutiu isso. Tem também um curso que fala sobre essa questão de integração multimodal, que é o curso do professor Alessandro, da Fagran, que está aí exatamente o endereço eletrônico, tem aí também nas nossas informações, que a gente prova por A mais B que nós temos que entender a cadeia produtiva de todos os negócios e entender como atender o mercado internacional sem colocar em risco o desabastecimento. E, como muito bem colocado, não só pelo Vitor, mas também por outros colegas, não houve desabastecimento do mercado consumidor brasileiro. Isso é um ponto positivo, isso comprova que a logística brasileira está como diz o ramo futebolístico, né? Estamos em outro patamar, em iguais condições aos grandes mercados consumidores, e que nos faz acreditar que o Brasil é o país não do futuro, o país do presente, só depende de nós. É por isso que o nosso canal Mudar o Mundo acredita também no empoderamento de pessoas comuns como eu e você, porque tudo depende de nós brasileiros. Nós temos um mercado consumidor vasto, com mais de 200 milhões de consumidores, de habitantes,
importante, e nós temos matéria-prima e temos infraestrutura. Falta apenas vontade e acreditar no futuro desse país. E esse futuro cada vez mais presente. Vamos lá, que a gente já está terminando a nossa live. Vamos deixar, então, o Vitor falar um pouquinho aí do canal dele, o Logisticando. Isso aí, vamos lá, mestre. Assim, Mary, eu agradeço por permitir me falar, Alessandro, por me permitir falar do meu canal, mas eu queria só pedir ao pessoal que está assistindo com a gente assim, eu acho que até nessa hora é muito legal se a gente puder ler o que é a BR-Mar, Lei de Cabotagem. E ela vai falar da disponibilidade de nossa frota no território nacional, ela vai falar do estímulo da indústria naval, da capacitação e qualificação dos marítimos e de uma vinculação das políticas. Eu acho que é muito interessante se as pessoas pudessem ler, até para tirar suas conclusões de tudo aquilo que a gente falou aqui. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Agradeço a todos os colegas que estão aqui com a gente, que trabalharam com a gente. Agradeço, assim, toda vez que eu estou falando no lugar que ele está, assim, é um cara que me inspira muito. Todos os meus colegas me inspiram, mas é o Silas, ele sabe disso. Então eu mando um abraço aqui para ele. É o cara que todo lugar que eu vejo, que eu estou participando, que ele está, assim, Silas é uma honra. Espetáculo. É uma honra saber que o Silas está participando. Ouvir as palavras do Silas, assim, todo lugar que eu tô e que eu vejo que o Silas está, é uma honra participar em algo com ele e estando ele aí dando as suas palavras. Assim, é um cara que eu aprendo todo dia com ele e ele sabe disso. Ele é um guru, assim, para mim. Isso aí eu nunca falei para ele, mas ele é um guru que eu aprendo muito com as palavras. Declaração dele. Ao vivo, e a cores assim, e horário nobre, professor Vitor Tavares, não, ele, nosso querido assim, amigo, parceiro Silas Franco. Que bom, hein? Nós tivemos, ele sabe disso, nós tivemos uma vez uma oportunidade de uma formatura em Nova Iguaçu, em que eu fui o presidente da mesa, e o Silas, muito mais velho, muito mais gancha do que eu, estava do meu lado, me dando todo apoio, falando, vamos lá que eu tô contigo. E assim, não foi o cara que ficou de bico quando, eu sou aqui mais um professor, não, pelo contrário, foi meu professor e eu tive a honra de trabalhar numa mesa na qual eu era o presidente e ele mostrou ali quem é o Silas, então por isso que eu sou grato a ele até hoje. Então, assim, o canal Logisticando também nasceu junto com o canal de vocês, assim. A ideia do canal Logisticando é trazer conteúdo para as pessoas. Eu tenho uma vontade muito grande e eu gosto muito de trazer essa parte de conteúdo para as pessoas. Acho que o legado que eu posso deixar é tudo que eu aprendi com esses mestres e aprendo com vocês. Então, eu trago isso para o canal Logisticando. Minha humilde contribuição que eu posso deixar para a sociedade, os conhecimentos, os profissionais que estão sempre comigo, que vão me ensinando. Então, eu agradeço de coração a todos vocês, agradeço a Alessandro, Mary, meus amigos, Carlos Henrique, que é um parceiro também, estudou comigo, depois trabalhamos juntos, todos os outros aqui, que eu posso ter esquecido o nome agora, a última palavra minha aqui nessa live é gratidão. Gratidão. Gratidão, Mary. Gratidão, Mary, por você também, por ter todos nós juntos aqui, somos aquele tijolinho, né? Mary, por favor, suas considerações finais. Eu vou agradecer o Vitor, né, pela oportunidade que ele está dando aí de estar participando no nosso canal. E eu já falei isso com o Vitor, né? Tem umas lives minhas que eu falo, a questão do canal. O Alessandro me chamou para fazer o canal, mas a inspiração veio do Vitor, né? Porque numa live que o Vitor fez, ele foi falar sobre a questão da gente deixar um legado para a nossa sociedade. Eu falei assim, poxa, o Vitor está certo, né? Então, e aí o Alessandro fez o convite e eu aceitei, mas nessa inspiração também do canal do Vitor. Parabéns aí, Vitor, pelo seu canal. Tá bom, obrigado. Porque, na verdade, o canal do Vitor, né, é para mudar o mundo. Ele também, o germezinho lá, está lá. Ele quer mudar o mundo, a gente quer mudar o mundo, a gente quer empoderar pessoas, unir, e que realmente essa noite foi maravilhosa. Podemos dividir aí conhecimento de pessoas maravilhosas, conhecimento de logística, de gestão, e acreditar que o futuro está em nossas mãos. É esse legado que o canal Mudar o Mundo, juntamente com o canal Logisticando, preconizam. É que as pessoas precisam estar empoderadas e acreditarem que somente elas serão um instrumento de transformação delas mesmas e da sociedade como um todo.
Vamos ficar nessa vida mais ou menos ou vamos juntos mudar o mundo, professor Vitor? Não, vamos mudar o mundo, e eu acho que é a parte que nos cabe, mudar o mundo através da educação, que é isso que a gente está fazendo. É isso aí. Ok, queridos. Então, não tendo mais nada a acrescentar, muito pelo contrário, só agradecer, gratidão a todos os colegas, amigos, parceiros, familiares, e todos os alunos e ex-alunos, e todos aqueles amigos, né, de estrada. Muito obrigado por essa noite. Permaneceremos juntos, né? Como disse o querido Silas Franco em orações, que Deus proteja e que cuide de todos, e uma boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.